Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade pela sua companhia aqui no nosso Portal do José, num dia muito especial. Em primeiro lugar, porque hoje é o Dia Internacional do Trabalhador. Em várias partes do mundo, os trabalhadores, eles refletem sobre esse dia, eles se organizam, eles se reúnem, eles vão conversar, vão debater uma série de questões, as relações existentes entre os trabalhadores e os empregadores, entre os trabalhadores e o Estado, a relação econômica, né, que envolve trabalhadores, o setor produtivo, as justiças e as injustiças que acontecem nessa relação, enfim. E no Brasil nós temos também a comemoração do dia 1º de maio, que foi instituído lá pelos anos 20 com Arthur Bernardes e depois foi solidificado com o Getúlio Vargas. Mais cedo aqui no nosso encontro, eu coloquei disponível aqui na descrição do nosso vídeo, um link para você assistir, um vídeo muito curtinho, né, do canal History, onde há uma menção muito interessante ali, ilustrativa, né, de como surgiu o Dia do Trabalhador. Enfim, e hoje nós temos o ex-presidente da República fazendo algum tipo de participação política no Dia do Trabalhador. Mas por onde será que a criatura andou? E o atual presidente da República, Lula, também teve participação no Dia do Trabalhador. Por onde será que ele andou? E as coisas estão acontecendo aqui no nosso país? Pois bem, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês por um feito também, um presente especial que vocês me deram nesse Dia do Trabalhador, que foi a vitória do Portal do José para ficar classificado aqui entre os grandes influenciadores de opinião do Brasil nesse concurso, nessa premiação do IBEST. Então, o meu nome aqui surgiu, né, pulou para cima aqui para ficar entre estes classificados aqui, que tem ali, todos eles têm muito mais inscritos nos seus canais do que o Portal do José. Eu entrei depois nessa premiação, nessa competição, e estou ali junto com esse bolo de gente aí muito influente, né? O Alexandre Garcia, Danilo Gentili, Fábio Porchat, o Felipe Neto, o Helder Maldonado lá do Galãs Feios, o José Simão, Luciano Huck, o Marcos Mion, o Thiago dos Reis, enfim, é um time muito pesado, né? Muito obrigado por vocês terem me colocado no meio entre essas pessoas. E aí o concurso aí, a premiação ainda vai escolher outros para uma final, né, que eles estabelecer, mas de todo modo já me sinto muito honrado, muito feliz de vocês terem feito um engajamento espetacular, porque tem muitos nomes, muitos canais que são muito importantes e muito influentes, mas o nosso portal aqui passou de passagem e chegou ali entre os 20 primeiros. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Agora, vamos aos assuntos, né? Aqui é uma imagem do vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, que vale a pena assistir, tem pouco mais de 3 minutos, enfim. E aí eu quero prestar homenagem a um inscrito aqui no nosso portal, que eu não sei o nome porque eu peguei apenas a mensagem dele. Gente, eu procuro ler todas as mensagens que vocês postam, né? E a mensagem me chamou atenção, porque às vezes tem uns nomes, né, que chamam atenção, né? Ele está inscrito com o nome de Charneca Fazões. E aí ele colocou o seguinte comentário aqui. Olá, meu amigo, parabéns pelo sucesso com o canal, continue assim, com essa humildade, porque através dela comecei com o meu canal Charneca Fazões, onde mostro a minha criação de fazões aqui em Minas Gerais. Um abraço e fica com Deus. Olha, gente, que bacana. Aí eu fiquei curioso, né? Falei, vou olhar aqui qual é o canal do meu amigo aqui. Em Igarapé. E aí ele começa. Uma pessoa apaixonada por ele começa aqui o canal dele, né? Com o mesmo tipo de saudação do Portal do José, né? Vamos lá, para vocês verem aqui, vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Charneca Fazões. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje iremos para mais uma jornada. Estamos indo para um criatório em Igarapé, de mais uma pessoa apaixonada por aves. Espero que vocês gostem de tudo que iremos mostrar. Olha, meu amigo, que legal. Aí ele vai visitando aqui, né? Eu nem sabia, né, que se criava fazões aqui no Brasil, como é que é essa atividade, é uma atividade econômica, enfim. E ele vai aqui falando das aves, né, de uma maneira muito bacana, muito simples, né, mostrando aqui como se choca, né? Enfim, eu aprendi algumas coisas aqui que eu não tinha a menor noção, né? Então eu queria prestar homenagem a todos os trabalhadores, todos os empreendedores do Brasil,
por trabalharem, né, sempre com essa fé, com essa energia, né, e estarem aqui no nosso portal. É muito legal a gente chegar em vários lugares do Brasil e do mundo. Eu me sinto muito conectado com cada um de vocês, gente. Eu queria transmitir esse sentimento que eu tenho, tá? Então, ó, Charneca Fazões, que eu não sei o seu nome, um grande abração para você, tá? Comentei com vocês mais cedo, né, por onde andam as criaturas, né, do pântano, da penumbra. E, obviamente, surge ali a figura do ex-presidente da República. Por onde que ele anda hoje, né, andou hoje? Ele deu um jeitinho de ir lá no AgriShow, ele é entrão, ele é cara de pau, ele foi assim mesmo, né? Mas ele foi fazer o quê? Foi fazer algum discurso transformador? Percebam que hoje é dia do trabalhador. Aonde foi o ex-presidente da República? Bom, ele nunca foi em encontro de trabalhador nenhum, ele não sabe o que é o dia do trabalho, ele não tem ideia do que significa trabalhar. A vida dele toda foi a vida de um morcego, do encostão, do mandrião, do faz nada, do morcego, do chupa-sangue, né? Essa sempre foi a história dessa criatura. E agora, sem imunidade alguma, quando ele vai a algum tipo de encontro público, ele tem que entrar mudo e sair calado. Ele economiza palavras, ele fala o mínimo possível, porque ele sabe que tem muitos processos em andamento, muitas iniciativas, né, judiciais que estão apenas se dando nesse momento, e algumas situações internacionais que estão fazendo a fila andar também, porque toda vez que há uma movimentação muito ruim, muito negativa num país, ou uma ação muito ruim, muito negativa contra direitos humanos, existe o Tribunal de Haia que se movimenta. Quando a justiça do país onde está acontecendo o crime, a barbaridade, é muito lenta, é ineficaz, ou está dando um jeitinho, que é o caso que parece que eles estão identificando aqui no Brasil. Então, eles estão enviando para cá alguns emissários para fazer uma leitura do que aconteceu aqui contra os nossos indígenas aqui no nosso país, e a fila vai andar lá fora também, como já está andando, como a gente sempre disse aqui. Então, o Bolsonaro teve lá no AgriShow, enfim, fez lá um monte de falas ambíguas, né, mas sem tocar absolutamente nada. Foi organizada ali uma patota, né, uma patuleia para ficar em torno dele, gritando o mito, o que mostra que o presidente Lula e o governo terão muito trabalho pela frente, porque, olha, remover essa intoxicação, né, que essas pessoas sofreram, elas são apenas um núcleo, né, mas existem muitas pessoas no Brasil que ainda estão acometidas desse mal. Então é necessário que se tenha um governo muito eficiente, um governo que consiga se comunicar com a sociedade, o que tem sido uma falha absurda do governo Lula até esse instante. O presidente Lula não fez nenhuma live, nenhuma interlocução com a sociedade pelas redes sociais, não se gera material e as fake news continuam a inundar as redes sociais, provocando um rebaixamento de qualquer nível de debate aqui no nosso país. Então, em relação ao ex-presidente da República, a cara de pau dele está fazendo com que ele vá ao encontro, mas não tenha nada a dizer. A Folha de São Paulo fez uma matériazinha que disse o seguinte: nessa segunda-feira chegou a AgriShow pouco antes das 11 horas com um forte esquema de segurança e entrou no auditório do governo paulista na fazenda que abriga a feira agrícola para dizer que o agronegócio precisa de políticos que não atrapalhem o setor. Nossa, que inteligente, né? Isso que fiz ao longo do meu mandato com meus ministros, disse Bolsonaro, que passou a criticar as homologações de terras indígenas assinadas por Lula. Quer dizer, ele está sendo objeto de uma investigação internacional do Tribunal de Haia por ter feito ações que dizimou indígenas no nosso país e vai para o AgriShow e faz um discurso que comprova que as instituições internacionais estão certas, que ele de fato é um genocida de indígena aqui no nosso país. Bom, ele chamou o Lula de cidadão que está no palácio. Vocês devem saber que há 400 pedidos de demarcações de terras indígenas e pelo menos 3.500 de quilombolas. E aquele cara disse que faria o possível para atender os anseios das comunidades. Se 10% forem atendidos, para onde irá o nosso agro? Então, quer dizer, o agro tem que entrar em terra de quilombola, terra indígena, que são terras pertencentes à União, em última análise também, né? Então, ele está simplesmente estimulando o crime e confirmando que ele atuou a favor do crime aqui no nosso país. Peço a Deus que isso não aconteça, né? Afirmou Bolsonaro, que discursou por 7 minutos e foi saudado diversas vezes como mito, né? Se tivesse alguém ali minimamente crítico, né? Bolsonaro, e as joias, hein?
E os diamantes que foram malocados. E as joias ficaram na cozinha da dona Micheque, né? Enfim, mas são pessoas praticamente contratadas para estarem ali, né? Enfim, a gente não viu nenhuma questão crítica. Isso que eu falei do Tribunal de Haia está hoje numa matéria muito interessante do Jamil Chad no UOL, que vou disponibilizar aqui para vocês o link. Ações fecham o cerco contra Bolsonaro e caso em Haia caminha para ser aceito. Bom, e aí a gente chega aqui ao Lula no dia de hoje, né? Gente, eu acompanhei aqui a fala do Lula pela TV Brasil. E tem uma coisa que eu achei absurda, é o tipo de enquadramento da câmera, né? O tipo de situação. Por exemplo, eu fiquei querendo saber quantas pessoas tinham ali, como é que estava quem eram os trabalhadores. Se você assistindo pela TV Brasil, você não consegue, né? Porque o foco ficou assim só lá nas pessoas que estavam no palco. Eu tive que buscar uma fotografia aqui e consegui esse ângulo aqui, para saber quem é que estava lá. O Lula estava falando para algumas pessoas, ele criticou bastante, né, na abertura dele, da fala dele, que o palanque tinha mais espaço ali para a imprensa do que para os cidadãos, para os trabalhadores de uma maneira geral, né? O que foi um ponto também ruim no meio dessa história toda, né? Essa coisa meio asséptica, muito afastada do trabalhador. E o discurso dele foi um discurso absolutamente voltado aos trabalhadores, falando de juros, igualdade do trabalho entre homens e mulheres, a questão econômica no nosso país, a desigualdade, o resgate que o governo dele já começa a fazer em relação a muitos direitos perdidos, o enfrentamento a muitas questões dos informais, dos trabalhadores em aplicativos, enfim. Várias questões foram colocadas, né, da harmonização da sociedade, enfim, foi um discurso voltado para os trabalhadores, uma coisa correta para ser dito no dia do trabalhador também, né? Então, fica essa observação aqui que a comunicação está realmente um horror. Eu consegui aqui numa outra imagem, uma outra emissora aqui, no GGN, uma imagem aqui melhorzinha, enfim, mas não avançou muito mais do que isso, não. A gente talvez veja mais à noite. Alguma coisa nos telejornais. E o Lula falou de economia e a situação econômica do nosso país vai ter que entrar mais em debate, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês, estava no caderno de economia aqui do Estadão, que diz: economia fraca torna a fatia do Brasil no PIB global mais baixa em 43 anos. Eu fui atrás do gráfico, gente. Realmente, olha, desde 1980, tem vou disponibilizar para vocês também, a linha mais escura aqui que dispara, eu estou passando o cursor aqui é a China, que saiu lá de baixo e foi para cima, bem para cima. Depois a Índia, isso de 1980 até ano 2020. A Rússia deu uma descida e o Brasil só vem descendo de 1980 até agora, inclusive nos governos de esquerda que nós tivemos aqui no nosso país. A participação da economia do Brasil no mundo, ela tem decaído de uma forma assim absolutamente distante dos outros países que são países emergentes também. O que faz com que esses dados nos remetam a algumas discussões, né, sobre planejamento de futuro no nosso país, planejamento de economia, de educação, enfim, de ciência, tecnologia, investimentos, infraestrutura, inovações e por aí vai. Mas agora, nesse momento, desde que Lula ganhou as eleições, isso está sendo possível de a gente começar a discutir, inclusive fazendo algumas críticas, fazendo alguns apontamentos, fazendo alguns chamamentos e também participando de organizações para a gente motivar debates e seguirmos numa direção muito melhor do que a que nós estamos hoje, né? Bom, e aqui na parte final aqui do nosso encontro, hoje eu comentei com vocês sobre o PL das fake news. Gente, se fosse um projeto de lei só para cuidar de coibir, né, criminosos nas redes sociais, eu acho que a coisa ficaria muito mais simples de se entender. Só que se misturou muitos assuntos nesse projeto de lei e certamente ele vai ter uma série de desmembramentos, uma série de revisões. Está todo mundo, muita gente, está um caldeirão, todo mundo está mexendo nessa história. E aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte: quando uma pessoa, como o senhor Malafaia, está contra o projeto de lei, eu tendo a ficar completamente favorável. Porque se essa criatura acha que a coisa é muito ruim, é porque não é tão ruim assim, né? E o argumento que ele jogou hoje na rede, no seu canal, foi esse aqui. Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos lá. Fala, meu filho. Opa, deu engatada aqui, gente. Oi? Quando que nós podemos pensar? É um cheque branco para o governo Lula e eu vou mostrar isso no final. Vamos ver os absurdos desse projeto?
Primeiro, se você criticar futuros lockdowns, Aí ele faz aqui algumas críticas que eu não concordo, né? Enfim, a esse projeto, mas todo mundo está criticando por todos os lados. Eu acho até que do jeito que as coisas estão indo, esse projeto de lei, ele está arriscado não ser aprovado no Congresso, ou ser aprovado de uma maneira completamente diferente das que nós estamos vendo agora. E depois vai ser submetido ao presidente Lula, que pode fazer vetos parciais ou um veto total desse projeto de lei. Então, pelo que eu estou sentindo, a tendência é esse projeto voltar para o centro do gramado, para haver uma nova discussão sobre o que se pode fazer para se coibir crimes através das plataformas sociais, através da internet de uma maneira geral, e principalmente atentado contra a nossa sanidade mental, a nossa sanidade física e as instituições do nosso país, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado por vocês terem colocado o Portal do José lá junto com tanta gente bacana, tanta gente importante. Bom, e vamos seguir em frente. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.